Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Como hoje era facultativo, né, eu optei por dar aula aqui de casa mesmo, mas hoje realmente a gente tem aí um exemplo e um exercício para resolver só. E aí na aula de quinta, como tem mais coisas para a gente tratar, aí o quadro é mais importante, tá certo? Aí na quinta, normal, usando o quadro. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então vamos lá, vamos para o nosso último tópico, né, do curso, que é métodos de energia. Né? A gente vai ver, né, pessoal, que esses métodos, né, eles tanto servem para fazer cálculos, né, que a gente já aprendeu, né, a fazer de outras formas, mas também, né, quando a gente vai fazer outros tipos de consideração, por exemplo, como carga de impacto, né, porque a gente está aprendendo a calcular com carregamentos estáticos, né, que a gente considera que evoluem, né, de forma quase estática. Né? A gente ainda não aprendeu a calcular efeitos de uma carga dinâmica. Apesar de ser um efeito, como a gente vai ver, instantâneo, né? Mas, às vezes, vai ser importante a gente conhecer essas tensões máximas instantâneas atuando no material, né? Porque se elas forem capazes ou de escoar ou até de chegar próximo de romper o material, é claro que a gente vai ter interesse. Né? Então, vamos lá. Métodos de energia, né? Então, o conceito de energia de deformação, né, pessoal, a gente já até viu de alguma forma, né, de uma forma bem básica, quando a gente foi ver os critérios de falha, mais especificamente o critério de von Mises, né, que trata de energia de distorção, tá certo? Então, vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais nesse conceito, né? Vamos considerar aqui, pessoal, uma barra, né, sendo submetida a uma força que cresce gradualmente, né? Um carregamento aí quase estático, né? Como é, por exemplo, o ensaio de tração, né? Como mostra aqui a figura 7.1. Deixa eu acionar aqui o laserzinho. Certo? O trabalho elementar, pessoal, DU, tá certo? Realizado pela força P, né, para alongar a barra em um pequeno comprimento, né, que a gente está chamando aqui de dx, é dado por esse produto, né, da força que está sendo aplicada, tá certo? Vezes o comprimento, né, que ela é capaz de deformar, né, ou de alongar essa barra, tá certo? Então, trabalho, né, pessoal, é força vezes deslocamento, tá certo? A gente lembrando lá, né? Que é igual, né, ao elemento de área do gráfico força versus deformação, mas aqui deformação linear, né? Não aquela deformação específica como a gente está mais acostumado a trabalhar, tá certo? Então, pegando aqui, ó, qualquer ponto desse gráfico, tá certo? Qualquer trecho, né, desse gráfico, força versus deformação linear, né, ou variação de comprimento, né? A gente pega aqui um elementozinho infinitesimal de deformação, né, dx, tá certo? E aí, fazendo esse cálculo aqui, tá certo, pessoal? De força, né? Da força atuante naquele dado momento, né? Vezes a variação de comprimento ali infinitesimal, tá certo? A gente tem o trabalho infinitesimal, tá certo? Ou o trabalho elementar. Se a gente, né, integrar, tá certo, pessoal? Esse gráfico aqui, ó, ao longo de toda a sua extensão, tá certo? Ou seja, a gente pegar a área sobre essa curva aqui, a gente tem o trabalho total desenvolvido, né, por aquela força, ó, que cresce gradativamente, por exemplo, até fazer o material alongar de x1, por exemplo. Então, qual foi o trabalho realizado por essa força? A gente pode obter, né, integrando, ó, essa curva aqui até esse ponto, tá certo? Então, a energia de deformação, tá certo, pessoal, é igual ao trabalho realizado por essa força, né? Sem dificuldades aqui, tá?
No caso de uma deformação linear e elástica, que é como vai interessar para a gente aqui, tá certo? O diagrama força versus deslocamento pode ser representado só por uma reta, né, pessoal? Essa primeira parte aqui, ó, do gráfico, né? E a força, né, pode ser representada aí por uma constante ou o coeficiente angular dessa reta, que eu estou chamando aqui de K, vezes o X, né, que é essa deformação, né, que vai ocorrendo à medida que eu vou aumentando a minha força, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente trabalhando um pouquinho aqui nessa equação, né, substituindo o P por Kx, tá certo? A gente tem, né, meio, tá certo? Se a gente fizer essa integração, né, pessoal? A gente integrando aqui, ó, isso aqui em relação a x, tá certo? O que a gente vai ter? A gente vai ter kx quadrado sobre 2, tá certo? E eu aplicando os limites de integração, ó, de x, né, de 0 a x1, a gente tem, né, meio k x1 quadrado sobre 2, né? Sem dificuldades aqui, tá certo? E o coeficiente angular, pessoal, né, dessa reta aqui, a gente pode obter para qualquer ponto, inclusive para esse ponto aqui, ó, final que eu estou considerando, né, P1, né, que é correspondente a uma deformação x1, tá certo? Então, o que a gente tem, né, aplicando esse K aqui, né, a gente tem que essa energia, né, de deformação, pessoal, para o regime linear, é dado, né, por meio vezes P, né, P1, ou um P qualquer, num instante qualquer que eu esteja considerando, né, vezes a deformação linear, né, ou variação de comprimento que essa força provocou. Tá certo, pessoal? No SI, né, a energia de deformação é dada, né, se eu tenho aqui força né, vezes uma variação de comprimento, a gente tem Newton vezes metro, né? Que nesse caso, pessoal, a gente vai tratar como Joule, tá certo? Energia, né? A gente costuma trabalhar com Joule, tá certo? Tudo bem até aqui, né? Então, dentro do regime elástico, né? Como a gente calcula aí essa energia de deformação, né? Agora, pessoal, vamos voltar também, né? Lembrando lá, quando a gente tratou de von Mises, a gente tratou também de densidade de energia de deformação, tá certo? Porque ele permite, né, pessoal, que a gente generalize, né, alguns gráficos, né, e só dependa da propriedade, das propriedades mecânicas do material, né? A gente percebe aqui, né, que trabalhando com o diagrama força versus deslocamento, a gente depende de área, né, depende de comprimento, enfim. Se a gente trabalhar só direto com o diagrama tensão-deformação, como a gente já está acostumado, tá certo? A gente só vai depender do material mesmo, né? A gente já mostrou isso, né? Ainda em Maxwell 1, a gente chegou a demonstrar, para justificar, né, por que a gente trabalhava com o conceito de deformação específica, né, e a relação tensão-deformação, e aqui novamente, né, e a gente trabalhando com o conceito, né, de tensão-deformação, pessoal, a gente passa a trabalhar com densidade de energia, tá certo? Se a gente dividir, né, a equação 7.1 aqui, ó, pelo volume, tá certo? Do material, tá certo, pessoal? Ou da barra que eu estou trabalhando, a gente passa a trabalhar, em vez de energia, com densidade de energia. Densidade de energia nada mais é do que energia de deformação por unidade de volume, tá certo? Então, ó, dividindo a equação 7.1, né, pelo volume, obviamente, dos dois lados da equação, a gente chega nisso aqui, né? P sobre A gente já sabe que é a deformação, tá certo? Ao longo de X, aqui a gente está tratando ainda, né, só de um caso unidirecional. E dx sobre L, né, é a deformação específica infinitesimal, tá certo? Então, olha só, tratando a densidade de energia de deformação pela letra U minúsculo, tá certo? Temos finalmente aqui, então, a densidade de energia de deformação sendo dada, né,
pela tensão aplicada, tá certo? Integrada, né, pela deformação específica ocorrida, tá certo? Em relação à deformação específica ocorrida, tá certo? E no SI, né, a densidade de energia de deformação é Joule por metro cúbico, tá certo? A gente introduz esse conceito aqui, pessoal, vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai voltar a tratar realmente de energia, tá certo? Mas com esse conceito de densidade de energia, tá certo? Ele permite a gente fazer algumas observações, né, no diagrama tensão, deformação e também chegar em algumas propriedades mecânicas importantes aí, tá certo, pessoal? Olha só, algumas observações que a gente pode fazer aqui a partir desse gráfico, né? A densidade de energia de deformação resultante da tensão é igual à área, né, sobre a curva, né, até o ponto aqui, ó, de carga que a gente está considerando. Por exemplo, aqui, ó, uma deformação específica ε1, tá certo? Então, assim como a gente fez lá para densidade, para energia mesmo, né, integrando a curva força versus variação de comprimento, aqui a gente está integrando a curva tensão versus deformação até o ponto que nos interessa, né? Por exemplo, estou realizando um ensaio de tração do material e parei aqui. Qual foi a energia, né, absorvida por aquele corpo de prova, né? É isso que a gente tem que pensar, tá certo? Quando o material é descarregado, deixa eu ver, tem gente pedindo para entrar aqui. Quando o material é descarregado, né, a tensão retorna a zero, mas há uma deformação permanente εp. A gente já conhece isso daqui, né, pessoal? Deformação plástica, né? Se eu excedir, né, o regime, o limite elástico aqui do material, né, o limite de escoamento, né, entrei no regime elastoplástico, eu vou ter, a partir daí, né, uma deformação permanente, tá certo? Uma parcela da deformação vai ser permanente, ou deformação plástica, né? Apenas a parte da densidade de energia representada pela área triangular, tá certo, pessoal? É recuperada. Então, olha só, quando a gente entra no regime elastoplástico, a gente já sabe que eu vou ter uma parcela de deformação plástica e uma outra parcela de deformação elástica, tá certo? E isso me dá a minha energia, a minha deformação total, né? A soma do que eu tenho de densidade, de deformação permanente, né? Mais o que eu ainda tenho de deformação elástica, que é o que ainda vai retornar, tá certo? Essa parcela de deformação elástica, ó, ela retorna, né? E o que fica é deformação permanente, quando a gente descarrega o material, tá certo, pessoal? Então, ó, o restante da energia, né, gasta na deformação do material, né, dessa deformação plástica, é dissipada principalmente como forma de calor, tá certo? Em algumas situações, né, para alguns materiais, também é dissipada uma parcela como energia acústica, tá certo? A gente ouve alguns estalos ocorrendo, né, no ensaio de tração, né? Tem umas ligas de alumínio que o professor Quaresma ensaiava, que ele me falava, né, que ele observava isso. Mas, principalmente, pessoal, essa energia, né, de deformação plástica, né, ela é dissipada em forma de calor. Então, ó, uma parcela, né, de energia, tá certo, que é correspondente à energia elástica, é usada pelo material para tentar recuperar o máximo da sua forma que ele tinha antes, né? Mas aquela parcela de deformação plástica, ele não pode usar para isso. Então, ela é dissipada realmente em forma de calor, tá certo? Então, a gente tem essa deformação permanente ali, né, no material. Tanto, pessoal, que a gente tem algumas técnicas experimentais, tá certo? Bem modernas, né, que usam essa variação de energia, essa dissipação de energia em forma de calor, né, para monitorar, né, as tensões e deformações ocorridas no material.
tá certo? Principalmente, pessoal, quando são feitos ensaios em materiais trincados, tá certo? Onde as medições passam a ser um pouquinho mais complicadas, tá certo? Então, há essas técnicas, né, baseadas em variação de temperatura, né, que ocorre, né, por causa dessa dissipação de calor. Ok, pessoal? Então, algumas observações aí, certo? Acerca, né, do gráfico tensão-deformação, mas com esse enfoque de energia, né, mais especificamente aqui de densidade de energia. Tudo bem? E aí a gente tem algumas propriedades, tá certo, pessoal, que podem ser levantadas, né, nesse gráfico tensão-deformação, né? A densidade, por exemplo, de energia de deformação, né, resultante da configuração, ó, quando eu tenho essa deformação aqui que eu estou tendo como uma deformação qualquer, né, no regime elastoplástico, quando eu jogo ela para o limite de ruptura, pessoal, para o ponto onde o material rompe, tá certo? Essa densidade de energia de deformação que a gente calcula aqui, ó, com essa integração da curva completa tensão-deformação até o ponto de ruptura, é o que a gente chama de módulo de tenacidade, tá certo? Esse módulo representa a quantidade de energia por unidade de volume necessária para o material romper, ou seja, a quantidade de energia, pessoal, que o material é capaz de absorver até ele romper. Tá certo? O módulo de tenacidade, né, está relacionado diretamente com a dutilidade e o limite de resistência do material, né, obviamente, tá certo? Então, quanto maior a dutilidade, né, pessoal, a dutilidade, entendo a dutilidade como a capacidade do material de se deformar, o quanto ele deforma, né, até romper, tá certo? A capacidade do material de resistir a uma carga de impacto, por exemplo, pessoal, ele depende também da sua tenacidade, né? Então, o módulo de tenacidade, né, nada mais é do que a densidade de energia de deformação, né, que a gente calcula, né, até o material romper, certo? Temos também, né, o que a gente chama de módulo de resiliência, né, que é a energia de deformação, né, obtida, né, ou absorvida até o limite elástico do material. Tá certo? Então, o ε1, né, aquele nosso ε1 genérico, em vez de igualar agora com a deformação de ruptura e com, né, no ponto onde ocorre também a tensão de ruptura, a gente joga aqui, né, para o ponto onde ocorre o limite de escoamento do material, tá certo? E a deformação ocorrida no escoamento. Tá? Este módulo representa, então, né, a quantidade de energia por unidade de volume que o material pode absorver sem escoar. Ou seja, né, até onde o material, né, até onde essa energia absorvida, tá certo, pessoal? Vai ser toda utilizada pelo material, né, para recuperar a sua forma, né, seu trabalho dentro do regime elástico, né, e não tenho nenhuma parcela ainda de deformação permanente, né, se eu estou dentro do regime elástico. Então, ó, se a tensão permanece dentro do regime do limite de proporcionalidade, né, então a gente tem isso daqui, né, pessoal, a gente pode substituir, né, a tensão, né, por E vezes εx, né? E aí a gente tem aqui, né, tensão ε1 ao quadrado sobre 2, né? E, finalmente, essa forma aqui da densidade de energia. Se a gente quiser substituir, né, esse σ1 pelo limite de escoamento, a gente chega nisso aqui, ó, que nada mais é do que o módulo de resiliência. Como a gente está, né, dentro do regime elástico, onde a gente tem só uma reta, a gente já pode chegar nesse valor, né? Para o módulo de tenacidade, pessoal, a gente realmente teria que conhecer o comportamento dessa curva e trabalhar com uma integração, né? Porque o comportamento dessa curva depende muito, né, pessoal, de quanto o material também é capaz de encruar,
do comportamento, né, do material no regime elastoplástico. Mas dentro do regime elástico, né, a gente já pode chegar num valor diretamente, né? Então, a gente tem aqui, né, o módulo de resiliência do material, de novo, é o quanto de densidade de energia, né, ele pode absorver, né, o quanto de energia por unidade de volume ele pode absorver sem escoar, é o limite de escoamento do material ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguma observação? Curiosidade? Professor, eu posso dizer que quanto maior o módulo de resiliência, menor o módulo de tenacidade, ou não? Não posso fazer. Não teria essa relação, não. Por que você Porque eu está imagino imaginando isso? que materiais mais dúcteis, eles vão ter um regime elástico menor. Então, eu imagino que ele tenha um módulo de resiliência menor. Não, absolutamente. Absolutamente. Você não tem essa relação, não. Você tem materiais dúcteis com limite de escoamento altíssimo. Tá certo? Os melhores materiais têm um limite de escoamento bem alto e tem uma dutilidade altíssima. Tá certo? Você não pode fazer essa relação, não. Tudo bem? Ok. O que acontece normalmente é materiais um pouquinho piores, com a qualidade pior, né? Que tem realmente um limite de escoamento pequeno e ainda tem uma dutilidade pequena também. Tá certo? Não tem uma relação inversamente proporcional, absolutamente não. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, vamos voltar, né? Depois de feitas essas observações, né, que eu acho importante vocês entenderem, né? E essas propriedades, né, do módulo de tenacidade e módulo de resiliência, vamos voltar realmente para o conceito de energia de deformação elástica para tensões normais, tá certo? A gente vai ver para tensões normais e para tensões de cisalhamento, né? A gente tem formas diferentes de calcular, né? Em um elemento, né, com uma distribuição de tensões não uniforme, tá? Vamos imaginar aqui, né, a densidade de energia de deformação interna, o I, né, pode ser definida considerando-se a energia de deformação de um pequeno elemento do material, de volume ΔV, né, e escrevendo essa equação aqui, tá certo, pessoal? Então, dentro de um limite, né, de uma porção de material, né, com esse volume, né, infinitesimal tendendo a zero, a gente pode ter, né, que ΔU, tá certo? Que é, né, a porção, né, de energia de deformação, né, dividido por esse volume infinitesimal, né, se a gente joga isso daqui, né, tendendo a zero, a gente tem esse conceito de derivada, né, pessoal? Que a derivada, né, da energia de deformação por unidade de volume, tá certo? Me dá a minha densidade de energia de deformação, tá certo? E a gente já sabe, né, pessoal, a gente já viu anteriormente, né, que a densidade de energia de deformação interna, né, é dada por essa integração aqui, né? No caso mais geral, a tensão, a deformação e a densidade de energia poderão variar de um ponto para outro, tá certo? A gente considerando um caso mais geral aí, né? Trabalhando dentro do regime elástico, né, a gente pode escrever isso daqui, né, pessoal? Já vimos isso daqui, né? Que a densidade de energia de deformação vai ser dada por meio, né, de sigma x ao quadrado sobre E. Ainda, a gente sempre trabalhando com o estado unidirecional de tensão, né? O valor da energia interna de deformação, o I, né, agora a energia, né, de um corpo submetida a tensões normais uniaxiais, né, pode ser obtida substituindo-se o I, né, esse I aqui, na equação 1.7, né, na equação 7.5, né, na verdade aqui, ou na 7.6 diretamente, né, depois eu vou até ajeitar aqui, né, e integrando-se os dois termos, né. Então, jogando isso daqui, né, pessoal, aqui, né, e integrando-se, né, os dois termos, tá certo?
a gente chega nessa equação geral aqui, né? É na 7.5 mesmo, na verdade, né? Então, ó, uma integral, né? Volumétrica, tá certo? De sigma x quadrado sobre 2e, né? Em relação, obviamente, a dv. Né? A expressão obtida é conhecida como energia de deformação elástica do corpo. Tá certo, pessoal? Isso aqui, né, é a equação geral, tá certo? Para tensões normais. E aí, né, essa tensão normal vai depender do tipo de carregamento, né, pessoal? Que a gente já sabe determinar. Então, quais são os carregamentos que provocam tensão normal no material, pessoal? Dois tipos, né? Tração e compressão. Beleza. Não, na verdade, isso aí são carregamentos axiais, né? Esse é o tipo de carregamento. Né? Carregamento axial e qual é o outro tipo de carregamento? Não, momento transversal. fletor. Momento fletor. Beleza. Então, ó, essa é a equação geral, e agora a gente vai particularizar essa equação para cada tipo de carregamento, tá certo? Que provocam tensões normais. Então, ó, vamos começar pela carga axial, né? Que é o mais simples, né? Então, ó, consideremos, né, uma barra de seção transversal variável, por exemplo, é o caso mais genérico aqui, né? Cônico, por exemplo, né? Que é submetida a uma carga ligeiramente cônica, na verdade, né? É mais genérico ainda, né? Que é submetida a uma carga axial que coincide com o eixo do centroide da barra, tá certo? Então, tem uma carga centrada aí, né? A força axial interna em uma seção localizada à distância x, né, de uma extremidade é n, tá? Então, uma distância x qualquer aqui. Se a área, né, da seção transversal nessa seção for A, por exemplo, né, nessa seção qualquer aqui, né, então a tensão normal na seção de interesse, tá certo? É N sobre A. Né? Aplicando isso aqui, ó, pessoal, naquela equação 7.8, né, substituindo sigma x por N sobre A, né, o que a gente vai ter aqui? Ó? N sobre A ao quadrado, então vai ficar, né, integral volumétrica, né, de N ao quadrado sobre 2EA ao quadrado, tá certo? Escolhendo uma fatia infinitesimal aí, pessoal, né, da viga, né, como volume, a gente vai ter essa equação geral aqui, né? Aqui, pessoal, o que variaria, né, naquela viga genérica que a gente colocou aqui? O N não varia, né? Mas poderia, né? Mas nesse exemplo, por exemplo, o N não varia, né? Ao longo de toda aquela barra, né? Mas o A varia, tá certo? Então, aqui, né, para esse exemplo geral, né, eu teria que colocar aqui um AX, né, porque o A varia com a posição X que eu estou trabalhando. E eu teria que integrar, então, né, teria que, obviamente, conhecer, né, como o A varia, né, ou seja, como esse diâmetro ou esse raio varia, e trabalhar com isso aqui na minha integração, né? E aí, para calcular a energia de deformação total na barra, né, eu teria que usar essa integral. Se o N variasse também, pessoal, né, se, por exemplo, eu coloco lá um carregamento axial distribuído, tá certo? Na minha barra, eu teria que integrar também, teria que conhecer o comportamento, né, do N em relação a X e integrar também em relação a X. Tá certo, pessoal? Então, vai ter vezes, né, pessoal, quando eu não tenho uma seção uniforme, então quando o carregamento varia, né, segundo uma equação ao longo da barra, eu vou ter que trabalhar com integração, né? Mas, por exemplo, quando eu tenho barras, né, que é o caso mais comum, né, pessoal? Quando eu tenho barras de seção uniforme, né, eu posso trabalhar, em vez de integração, né, com o somatório, né? Por exemplo, eu tenho muitos casos onde eu tenho, né, alguns carregamentos axiais, por exemplo, numa barra de seção uniforme, vamos pensar assim, né? E aí eu tenho alguns carregamentos axiais ao longo dela, né? Vou fazer o seccionamento, eu vou ver qual é o carregamento axial, né, pessoal, para cada trecho,
né, e vou fazer esse somatório, né? E se a área também variar, né, vou fazer, né, também o somatório para as diferentes áreas, tá certo? E essa vai ser a minha energia de deformação total. Tá entendido aqui, pessoal? Então, né, quando eu tenho uma variação realmente, né, na minha seção ou na minha força aplicada, né, o modo de elasticidade raramente vai variar, né? Então, o que pode variar realmente ao longo de X, né, é o N ou o A, eu vou trabalhar com integração, né? Quando eu tenho seções uniformes e com carregamentos uniformes nessas seções, eu trabalho com somatório, que vai ser o que mais a gente vai usar na prática. Tudo bem? Então, olha só, de cara, vamos resolver um exemplo aqui, tá certo? Que aí isso vai ficar mais claro, né? Essa questão do somatório, enfim. E também a gente já vai conseguir fazer algumas observações aqui, né? Salientando a importância, né, da gente conhecer também, né, e saber calcular essas energias de deformação. Uma barra consiste em duas barras, né, em duas partes, perdão, BC e CD, né, do mesmo material. E mesmo comprimento, tá certo? Então, cada uma aqui, ó, tem meio L de comprimento, né? Mas com seções transversais diferentes. Então, ó, eu tenho aqui que essa seção transversal da parte menor é A, tá certo? E a área dessa parte maior, tá certo, pessoal? Ela é dada por N quadrado vezes A, onde N é a relação entre os dois diâmetros, tá certo? Que pode assumir qualquer valor aí, né, maior ou igual a 1, tá certo? Esse N, tá certo, pessoal? Determine, né, a energia de deformação da barra, né, quando ela é submetida a uma força P axial centrada, tá certo? Expressando o resultado em termos de P, L e E, né? Da área também de seção transversal A da parte CD, tá certo? Então, P, L, E e A, né? E da relação N entre os dois diâmetros. Tudo bem? Então, a gente vai determinar, ó, a energia de deformação, né, na barra, tá certo? Provocada aqui, ó, por essa força P, certo? Em função desses parâmetros aqui. Tá? Então, olha, pessoal, aqui, né, a gente tem duas partes, né? Cada parte com uma seção uniforme. E qual é a força P, pessoal, que atua, né, em cada parte? Qual é a força axial N, né? Qual é a carga axial N que atua em cada parte? É P, professor. Essa própria força, né, de compressão P, né, pessoal? Se eu seccionar aqui, ó, né, fizer o seccionamento, eu vou ter uma força compressiva P. Se eu seccionar aqui, eu vou ter a mesma coisa. Então, a carga se mantém, né, mas eu vou ter que trabalhar com dois trechos, né, com a soma da energia em dois trechos, porque eu tenho seções transversais diferentes, né? Então, ó, vou trabalhar aqui, né? Vocês mesmos já me disseram, né, que o NX em toda a barra, né, nas duas partes, vai ser menos P, e aí percebam, né, que o sinal vai ser irrelevante, porque eu vou elevar essa carga axial ao quadrado, né? Então, olha, para o primeiro trecho, o que temos, né? Ó, é força ao quadrado, né, a carga axial que atua ali ao quadrado, vezes o comprimento, sobre 2 vezes a área, vezes o modo de elasticidade. Tá certo? A área menor, né? Isso aqui, ó, é para a parte de área menor, né? Para a parte de área maior, tudo igual, só muda a área, né? Que é N quadrado vezes A. Tá certo, pessoal? Eu isolando aqui, ó, tá certo? Deixando aqui entre parênteses, né? Essa relação de N, tá certo, pessoal? A gente chega nisso aqui, ó, P quadrado vezes L sobre 4AE. Só que, ó, eu vou querer evoluir mais, né? Eu vou querer deixar fora aqui do parêntese, né, a minha equação quando eu tenho só uma barra, né, com uma área A,
tá certo? Então, uma barra uniforme com uma área A, que é, né, pessoal, por exemplo, ó, se o N aqui é 1, né, então, o que eu tenho, né? N quadrado vezes L, né, ou seja, a minha carga ao quadrado, sobre 2AE. Essa aqui seria a equação quando eu tenho só uma barra, né, submetida a uma carga axial N, né, e essa barra tem comprimento L e a área de seção transversal A, tá certo? Então, ó, estou isolando isso daqui, né? Então, ou seja, eu estou deixando 2 aqui e jogando um 2 aqui, ó, para esse denominador, multiplicando aqui e aqui. Então, a equação final, pessoal, da energia de deformação em função de N, P, L, A e E é essa daqui, tá certo? Percebam, então, ó, que se eu tivesse N igual a 1, né? N igual a 1, né, pessoal? O que eu teria? Eu teria toda uma barra aqui de comprimento L e área de seção transversal E, por A, tá certo? Então, eu teria, ó, essa equaçãozinha aqui, ó, o N igual a 1. Já, pessoal, à medida que eu aumento o N, percebam, ó, aí eu até plotei um gráfico aqui, ó. Se você botar um N igual a 2 aqui, o que você vai ter, ó? Você vai ter 1 mais 2 quadrado, ou seja, vai ter 5 aqui no numerador, né? E aqui, ó, 2 vezes 2 quadrado, 4, né? Então, eu vou ter aqui 5 sobre 8, né, pessoal? Então, eu vou ter um valor de energia de deformação menor do que o que eu teria, ó, um N igual a 1. Tá certo, pessoal? Agora, olha, isso aqui, né, pessoal, diz respeito também à capacidade de absorção de energia. Tá certo? Essa energia de deformação, né, que a gente calcula. Tá certo? Então, por exemplo, ó, se vocês pensarem, né, em resiliência, né? Então, o quanto o material conseguiria absorver de energia, né, sem escoar, tá certo? Então, olha, quando a gente está preocupado, pessoal, percebam aqui, né, olhando esse gráfico aqui, ó, vocês percebem que a capacidade de absorção de energia da barra, tá certo? Ela reduz à medida que eu aumento essa relação entre os diâmetros. Tá certo? É óbvio que ela tem um limite aqui, né? Então, ó, ela segue esse comportamento aqui, ó, e aí ela tende a estabilizar. Mas, olha, quando eu tenho aqui, ó, eu estou plotando um gráfico de energia de deformação sobre a energia de deformação para um N igual a 1. Tá certo? Então, ó, no N igual a 1, obviamente isso aqui é 1, né, essa relação. E à medida que eu aumento, ó, o N, ou seja, a relação entre os diâmetros, essa minha capacidade de absorção de energia vai reduzindo, tá certo? Portanto, pessoal, já tem uma observação importante aqui, né? Devem ser evitadas alterações desnecessárias na área de seção transversal de elementos que estarão sujeitos a carregamentos, como forças de impacto, por exemplo, né? Para certos tipos de carregamento, essa capacidade de absorção de energia não é importante, tá certo? Mas para outros tipos de carregamento, por exemplo, como força de impacto, essa capacidade de energia, de absorção de energia vai ser crítica. Tá certo? Por exemplo, pensem, pessoal, num bate-estaca, daqueles, né, usados, por exemplo, para fundações. Né? Vocês vão procurar, né, dificilmente vocês vão achar um bate-estaca, né, que trabalha com carga de impacto, né? E aí, do que se trata? Né? De uma coluna, né, que é, né, martelada, né, por uma carga altíssima ali, e você vai adentrando no solo, tá certo? Então, dificilmente essa coluna, você vai ver essa coluna com alterações de diâmetro, né? É óbvio, né, pessoal, que para algumas estruturas, essa alteração de diâmetro, né, ela às vezes vai ser necessária, por isso que está colocado aqui, né? Alterações desnecessárias devem ser evitadas, principalmente se eu prevejo que aquela barra, né, vai trabalhar, por exemplo, vai sofrer, né, cargas de impacto. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, ó, né, uma verificação importante aqui, né, já a partir desse exemplo, tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó, para a gente ter alguma coisa numérica, né, ainda, né, com
essa observação que a gente fez no exemplo anterior, tá certo? Um dos dois parafusos de aço de alta resistência, tá certo? A sigma é, né, 310 mega, tá certo? E módulo de elasticidade 210 GB, tá? Então, parafusos aqui A e B, né, mostrados na figura, deve ser escolhido, né, um desses dois, né, para suportar uma carga de tração repentina. Então, vocês imaginam, tem essa porca aqui, sei lá, imaginem uma chapa aqui, né, pessoal? E eu vou ter cargas repentinas sendo aplicadas, por exemplo, nessa porca, né? Então, isso vai forçar esses parafusos aqui, né? Com uma carga repentina, ou seja, uma carga de impacto. Né? Para escolher, é necessário determinar a maior quantidade de energia de deformação elástica que cada parafuso pode absorver. Tá certo? O parafuso A tem diâmetro de 200 milímetros, né? Por 50 milímetros de comprimento. Tá certo? E o diâmetro de rosca, ou menor diâmetro, tá certo? De 18 milímetros, dentro da região rosqueada de 6 milímetros. Né? Então, percebam, né, pessoal, o menor diâmetro, que é o que eu tenho que considerar dessa zona aqui rosqueada, ó, é de 18 milímetros. Né? Então, ó, essa porçãozinha aqui, ó, que é que vai estar submetida também à tração, né, pessoal? Todo esse comprimento aqui, ó, de 56 milímetros, é o que vai estar submetido à tração, tá? Que é a partir da porca, né? Mas essa partezinha aqui, ó, ela tem um diâmetro menor, né, de 18 milímetros. Ou seja, imagine o seguinte, eu tinha aqui, ó, uma barra lisa, tá certo? Com um sextavado aqui, né, na extremidade, e essa barra lisa aqui de 20 milímetros, nela eu fiz uma rosca, ou seja, e rebaixando essa barra aí, ó, de 20 milímetros, tá certo? Então, ó, a profundidade ali, né, dessa rosca, né, seria de 1 milímetro, tá certo? Do passo dessa rosca, o que me dá um diâmetro de 18 milímetros. Né? Já aqui, ó, a gente tem o que se chama aqui, ó, o parafuso B tem roscas recalcadas, né? De tal modo que o diâmetro, o menor diâmetro, né, é igual em todo o seu comprimento. Então, aqui vocês imaginam outra coisa, né? Eu tinha um parafuso aqui, por exemplo, né? Todo rosqueado, tá? Já com esse diâmetro menor de 18, né? E aí, ó, eu cheguei aqui usinando, né, pessoal? E só tirando a rosca, né? Desse comprimento todo aqui, ó. Tá certo? Esse comprimentozinho aqui, ó, de 50 milímetros, eu tirei a rosca, eu deixei liso, né? E esse resto eu deixei com rosca ainda. Né? Então, pessoal, o diâmetro que eu tenho que considerar em todo o parafuso B é esse de 18 milímetros. Tá certo? E no parafuso A, obviamente, ó, por um comprimento de 50 milímetros, eu considero de 20 milímetros, e nesse comprimentozinho aqui de 6 milímetros, né, eu considero, obviamente, 18 milímetros de diâmetro. Tudo bem? Eu vou querer que vocês tentem fazer esse exercício. Tá certo, pessoal? Vou dar um tempinho aí para vocês tentarem fazer, e aí daqui a pouco eu já mostro a solução. Aí eu já coloquei a solução aqui no slide. Né? Então, cheguem aí, ó, na capacidade de absorção de energia elástica para cada parafuso. Tá certo? E o que me interessa, né, o parafuso que eu vou escolher é o com maior capacidade. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Ok. Então, vamos lá. Ó. Solução desse exercício aqui. Né? Para o parafuso A, né, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é a carga máxima, né, que pode atuar nesse parafuso, né? E o que eu não quero, né, pessoal? Que o parafuso escoe. Então, a carga máxima, mesmo de impacto, né, mesmo carga repentina que pode atuar ali, né, vai ser o limite de escoamento vezes o quê?
a área mínima, né, pessoal, que eu tenho no parafuso A, tá certo? Porque nenhuma parte do parafuso A pode escoar, né? Então, né, a carga máxima que pode atuar nele vai ser tensão de escoamento vezes a sua área mínima, né? E aí, olha, a área mínima dele é 18. Então, olha só, pessoal, eu achei uma carga máxima aí, tá certo, para o parafuso A, de 78,89 kN, tá certo? Então, olha, a energia, né, a capacidade de absorção de energia do parafuso A, tá certo? Antes de escoar, tá certo? Ou seja, a resiliência, né, que pode ter, a gente pode ter também como essa resiliência, né? Depois poderia comparar, né? Já que a resiliência só depende do material, né? Então, a capacidade de absorção de energia seria a carga, né? Em cada trecho, né? Já que a gente tem trechos com diferentes diâmetros, apesar de ser a mesma carga, ó. Então, para o primeiro trecho de 50 milímetros, né? A gente tem essa carga ao quadrado, vezes 50 milímetros, né? Dividido por 2 vezes a área, né? Da primeira parte, né? Que é π vezes o raio, né? Que é diâmetro sobre 2 ao quadrado, tá certo? Vezes o modo de elasticidade, né? 210 gigapascal ou 210 vezes 10 a terceira mega, né? Que é newton por milímetro quadrado, tá certo? E para a segunda parte, pessoal, a mesma coisa, só que o comprimento é de 6 milímetros, tá certo? E, ó, o raio é de 9 milímetros, tá certo? Então, olha só, para o parafuso A, né, apesar de eu ter uma parte aí, ó, com um diâmetro maior, a capacidade de absorção de energia dele, ó, de 2,708 Joule, tá certo? Então, ó, tem uma alteração de diâmetro, né? O menor diâmetro é 18, o maior 20, capacidade de absorção de energia dele, 2,708 Joule, tá certo? Já para o parafuso B, ó, a gente vai trabalhar com o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento, que é o mesmo, né? Comprimento total do A, 56, e do B, 56. E, pessoal, como o menor diâmetro, né? O diâmetro do parafuso B, que eu vou considerar, é igual ao menor do A, a carga máxima, né? Que ele vai tolerar é a mesma, né? Então, 78,89. Então, percebam aqui, ó, que a capacidade de absorção de energia do B, tá certo? Que não tem alterações de diâmetro, né? É de 3,26 Joule, tá certo? Então, para esse projeto, né? Que parafuso que eu ia selecionar? O parafuso B, tá certo? Onde eu estou considerando, né? Cargas repentinas, né? Se tem cargas repentinas, né? A capacidade de absorção de energia é algo importante. Então, eu teria que usar o B. Percebam, né, pessoal, que se eu tivesse preocupado só com a tensão atuante, né? Desconsiderem cargas repentinas, né? Se eu quero só perceber se a tensão atuante vai ou não exceder o limite de escoamento, tanto faria, né? Um ou outro. Na verdade, o A poderia até ser menor, porque eu teria um comprimento menor, né? Se eu desconsiderar aí concentrações de tensões, enfim, né? Eu teria uma boa parte do meu parafuso aí com 20 milímetros, ou seja, submetido a uma tensão menor, né? Então, ou tanto faria usar um ou outro, ou até o A poderia ser melhor, né? Mas eu, considerando cargas repentinas, cargas de impacto, onde a capacidade de absorção de energia é importante, né? Eu chego à conclusão aqui que o parafuso B é o que eu deveria utilizar. Isso aqui, pessoal, só para chamar a atenção, é um exemplo do Ribler, né? E a conclusão que ele faz lá no exemplo é equivocada, porque ele diz só o seguinte: a capacidade de absorção de energia do parafuso B é menor porque ele tem um diâmetro menor. Isso não é certo, né, pessoal? A grande questão aqui é que o B não tem alteração de diâmetro. Porque percebam, usando essa conclusão dele, né? Vamos dizer, pessoal, que o parafuso B, o parafuso A,
também fosse recalcado igual o B, mas que ele tivesse um diâmetro nele todo de 20 milímetros. Tá certo? Vamos pensar nisso aqui, né? A conclusão lá que está no Rivoli já está furada, né? Porque, olha só, se o parafuso A, o menor diâmetro, né, fosse de 20 milímetros, vamos dizer, né, o parafuso A todo com diâmetro de 20 milímetros, assim como o B é 18, já que a conclusão dele foi a capacidade de absorção de energia do B é maior porque ele tem um diâmetro menor. A conclusão foi essa. Não é essa a conclusão, né, pessoal? Se aqui, por exemplo, no A, ó, fosse 20 milímetros, tá certo? Primeiro, depois vocês podem calcular aí, né? Mas eu vou mostrar aqui também no Maticad. Então, deixa eu parar aqui a apresentação para mostrar a janela toda, tela inteira. Aí eu vou mostrar no Maticad, que eu me dei o trabalho de fazer essa, para demonstrar isso para vocês, né? Vamos imaginar aqui, ó, tá certo? Deixa eu aumentar aqui. Todo mundo consegue ver aí, pessoal? O Maticad? Aqui tá ok, professor. Tá. Então, olha só, como eu estou falando, né? Então, imagine, o comprimento aí, ó, do A fosse 56 milímetros, né, como já é, e o diâmetro a considerar dele todo, né, de 20 milímetros. Primeiro, a carga máxima que ele toleraria já cresceria, 97,39 kN. E aí, olha, com essa carga máxima aqui, tá certo? A capacidade de absorção de energia do parafuso A, se ele tivesse 20 milímetros, ou seja, um diâmetro menor, um diâmetro maior, mas sem alterações de diâmetro, seria de 4,025. Tá certo? Então, a grande questão aqui, pessoal, tá certo? Não é ter um diâmetro menor, é não ter alterações de diâmetro. Tá certo? É óbvio, né, pessoal, também, se o diâmetro, por exemplo, do B, o menor diâmetro fosse 16, né? Vamos ver o que aconteceria aqui, ó. Fosse 16, né? Então, ele tem um menor diâmetro, não tem alterações de diâmetro. Mas vamos lá. A capacidade de absorção de energia dele também seria menor do que o do A, mesmo o A tendo alteração de diâmetro. Tá certo? Então, isso sempre tem que ser checado, né? O que vale aqui como observação é, né? O parafuso B, né, teve a maior capacidade de absorção de energia, por quê? Né? Ele pode suportar a mesma carga máxima de A, tá certo? E não tem alteração de diâmetros. Então, essa é a conclusão aqui. Tudo bem, pessoal? Ok? Ok, então, professor. vamos lá. Beleza, vamos lá. Então, vamos seguindo aqui, né? Ainda, ó, deformação elástica para tensões normais. Vamos falar agora de momento fletor. Então, de novo, pessoal, partimos da nossa equação geral, ó, tá certo? Para energia de deformação para tensões normais, só que agora aqui, ó, no lugar da nossa tensão, vamos botar, né, MY sobre I, tá certo? Que é, né, a fórmula, né, da tensão para flexão, tá certo? E aí, olha só, a gente elevando isso aqui ao quadrado, né, a gente vai ficar com M ao quadrado, e esse I aqui, ó, o quadrado também a gente tira daqui, aí eu teria, ó, integral, né, de y ao quadrado dA, né? E a gente sabe, né, pessoal, que essa integral de área aqui nada mais é do que o momento de inércia também da seção. Tá certo? Então, ó, vou cortar. Aqui eu teria um momento de inércia aqui no numerador, né? Corto com esse daqui. Então, no final das contas, fica, ó, m ao quadrado sobre 2EI. Então, ó, tanto o m pode variar, e normalmente ele varia, né, pessoal? Exceto em casos de flexão pura, né? Que não é o caso mais comum, tá certo? E o i também pode variar, né? Então, às vezes eu vou ter que integrar esses dois termos aí em relação a x, tá certo? Então, ó, para flexão, essa equaçãozinha aqui, né? Tá certo, pessoal? Então, ó, vamos resolver, ó, de novo, esse exemplo aqui, tá certo? Determine a energia de deformação por flexão na região AB da viga, mostrada na figura 7.11.
Então, ó, eu só quero a energia de deformação nessa parte aqui. Se eu quisesse na viga toda, né, pessoal, eu ia somar, ó, como eu tenho dois momentos aqui, tá certo? Duas equações de momento, tá certo? Eu ia somar, né, a energia de deformação desse trecho com a energia de deformação desse trecho. Tudo bem? Mas vamos lá, façam aí, de novo, ó, só para a parte AB, tá certo? A primeira coisa, né, determinar como o momento se comporta nesse trecho aqui, né? Então, vocês teriam primeiro, né, calcular essas reações, tá certo, pessoal? Então, ó, se vocês forem calcular essas reações, né, por exemplo, aqui eu só precisaria calcular a reação necessariamente em A, né, se eu quisesse aqui. Então, eu posso fazer aqui o somatório de momentos em B, né, e aí eu chego à conclusão, né, que eu tenho uma força P aqui, ó, em A, e ela é para baixo, tá certo? E aqui, né, consequentemente, eu fazendo o somatório das forças na direção Y, vai me dar que aqui em B eu tenho uma força aqui para cima igual a 2P, certo? Isso aí funciona como uma alavanca, né, pessoal? Então, o ponto de apoio, né, realmente ele vai ter uma carga maior, né? Então, olha só, para o trecho aqui AB, né, seccionando aqui, né, pessoal, só o que interessa para a gente aqui é a equação de momento. Então, aqui o momento vai ter um comportamento linear igual a menos Px. Então, o gráfico de momento, né, seria uma reta aqui, né, nesse trecho. Seção não varia, né? Então, vamos lá. O que temos, né? Substituo aqui esse m ao quadrado por menos px quadrado, né? E integro em relação a x. Isso aqui tudo eu já posso tirar da integral, né, pessoal? O e, o i, o p também, né, que é constante, tá certo? P quadrado, né? E eu vou integrar aqui no final das contas, né? X ao quadrado, né? Posso tirar o 2 também daqui, né? Então, a integral de x ao quadrado, né, pessoal, vai ser x ao cubo sobre 3. Né? E o 3 eu tiro também aqui da integração, né? Multiplico com 2 que tinha. Fica aqui p ao quadrado sobre 6 aí. E aí o x ao cubo para eu aplicar os limites de integração. Né? De 0 a L, então, a energia de deformação aqui, ó, nessa barra, tá certo? Vai ser p ao quadrado, L ao cubo sobre 6 é I. Tá certo? Depois vocês façam, né, como exercício, né, para esse segundo trecho aqui também. Né? Nada demais aí. Tudo bem, pessoal? E aí, se eu quisesse para a barra toda, né, para a viga toda, você somaria, né, a energia desse trecho com o desse trecho. Sem problemas, né, pessoal? Tranquilo. Ok. Então, agora, vamos passar para a energia de deformação elástica para tensões cisalhantes. Então, ó, pessoal, só vou fazer uma adaptação, né, do que a gente vinha tratando para tensões normais. Né? Aqui, ó, eu vou substituir o que eu tinha tensão normal e deformação normal, né, para tensão cisalhante e distorção angular ou deformação de cisalhamento. Tá certo? Então, ó, trabalhando, né, analogamente, a gente chega, ó, numa equação geral para energia de deformação, ó, vai ser isso aqui, integral, né, volumétrica aqui também, tá certo? Tal xy ao quadrado, ou tal xe, o que seja, né, sobre 2g, tá certo? A gente trabalhando, né, dentro do regime elástico. Então, essa aqui vai ser a nossa equação geral. E aí, de novo, né, pessoal? O que provoca a tensão de cisalhamento? Torque e cargas transversais. Então, a gente só vai agora aplicar, né, para esses casos específicos. Aqui, na verdade, a gente só vai tratar do caso de torção, tá certo, pessoal? De novo, né, as tensões, né, de cisalhamento devido à carga transversal, elas são muito baixas, né, se a gente comparar com as tensões de flexão, de torção, certo? Então, aqui a gente vai trabalhar, né, especificamente, né, com a carga de torção. Então, o que a gente faz aqui, né, é substituir, né, esse tal xy pela equação de torção, que a gente já sabe, né? É T vezes ρ sobre J,
sendo o ρ, né, pessoal, a posição radial, né? Ou, aqui, mais especificamente, eu já vou tratar do raio da seção, tá certo? Então, aqui seria o raio da seção onde eu estou calculando essa energia, né? E aí percebam, né, para o caso geral aqui, ó, esse J, né, pode variar, assim como a gente fez lá para a carga axial, né? E aí eu posso ter que integrar também, né, em relação a J, né? E aí eu chego, ó, nessa equação final aqui, né? Caso a minha seção varie, né? Eu teria que manter o J aqui dentro da integral. Se o meu torque também variar, idem, né? Mas para os casos mais comuns, né, pessoal, onde eu tenho seções uniformes, né? Pode ser mais de uma, né? Eu posso trabalhar, na verdade, com um somatório, né? Se eu tiver, por exemplo, só uma barra aqui, né? Com um comprimento L, um torque T, né? E um diâmetro D qualquer, né? Seria só, né, a minha equação final, T ao quadrado L sobre 2GJ. Né? Se eu tiver mais de um trecho, né, eu vou somando, né, o T que atua naquele trecho e o J para aquele trecho ali também. Tá certo? Se eu tiver alteração de diâmetro. Tudo bem, pessoal? Nada complicado aqui. Né? E aqui, para a gente fechar por hoje, vamos já mostrar a solução desse exemplo aqui, né? A única coisa que vocês teriam que fazer, né, pessoal, é que o J a gente sabe calcular, né? Para uma seção tubular, né? Onde eu tenho aí um diâmetro externo, interno, uma espessura, né? O J é π sobre 2, né? R externo à quarta sobre R interno à quarta, né? E aí o que a gente tem que fazer, né? Calcular, tá certo? O diâmetro, o torque, né, pessoal, para cada trecho desses aqui. Né? Se eu for seccionar, pessoal, qual é o torque que atua nesse primeiro trecho aqui, ó, de 750 milímetros? De 40 Nm. De 40, né? Se a gente for mais rígido, seria menos 40, né, inclusive. Né? Se eu for seccionando aqui, né, e usar nossas convenções, só que o sinal do torque é irrelevante aqui, né? Porque ele é elevado ao quadrado na equação da energia. Né? E aqui, ó, nesse segundo trecho, quanto seria o torque? 15. Seria de 15, né? Seria de 15. Então, é a única particularidade aqui. Aí eu vou ter que somar a energia dos dois trechos. Né? Então, ó, no primeiro trecho, né, eu tenho um torque de 40. Eu poderia ter botado menos aqui, problema nenhum. Né? Mas eu vou elevar ao quadrado. O comprimento daquele trecho, né? E aí, ó, o módulo de cisalhamento que é dado, né? E já calculei aqui, ó, vocês podem calcular depois aí também, né? Com as informações dadas, o J, né? O momento polar de inércia. Né? E para o segundo trecho, 15, né? Vezes o comprimento, que é 0,3, de novo aqui, né? 2GJ. E aqui eu tenho, ó, 233 microjoule, tá certo, pessoal? De energia de deformação. Vai ser muito comum a gente encontrar esses valores bem pequenos também. Tá certo, pessoal? Ok? Bom, então aprendemos, né, alguns conceitos importantes, né, algumas aplicações importantes também, né, que a gente tem que se preocupar com a absorção de energia, né, quando a gente trabalha com cargas repentinas, né, com cargas de impacto. Então, a gente tem que se preocupar com essa capacidade de absorção de energia. Né? Aprendemos a calcular, né, energia de deformação, né, para diferentes tipos de carregamento aqui. Tá certo? Na próxima aula, pessoal, a gente vai entrar, né, em carga de impacto. Né? Como a gente calcula tensões, né, ainda que instantâneas, né, quando o meu componente estrutural é submetido a uma carga de impacto, seja provocando uma carga axial ou uma carga transversal, enfim. Tá? E aí vamos ver, né, conceitos de conservação de energia, enfim, energia cinética, potencial, enfim. Né? E depois, para fechar, vamos ver o teorema de Castiliano, mais especificamente aplicado a treliças, tá certo?
Vamos ver como utilizar isso para calcular deslocamentos, tá certo? Dos pontos de uma treliça, enfim. Né? A gente vai ver que é uma receitinha de bolo aí, né? Que a gente tem que aplicar, né? E aí eu acho que a gente já começa até a resolver os exercícios gerais, né? Ou, no mínimo, encerra o conteúdo, né? E para outra aula da terça-feira ficam só os exercícios gerais. Tá certo? Eu vou colocar esse material ainda hoje para vocês, né? Para não esquecer, vocês já irem dando uma olhada. Tá certo? Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Obrigado aí pela atenção e até quinta-feira. Falou, professor, até quinta. Até quinta, pessoal. Ok, tchau, tchau.